Pode chegar aqui, irmã Neuza. A irmã Neuza tem uma bênção para contar. Então vamos ouvir. Pode segurar. A vez que eu vim para contar, né, eu estava passando mal há muitos dias, né? Só que eu passo mal, mas eu não paro de ir para a igreja. Mesmo assim, eu venho. Né? E eu tenho o problema de... Eu tinha, né? Que eu ficava tonta, né? Não sei se muitas pessoas aqui sabem que teve um tempo que eu andei desmaiando em muitos lugares, né? Até nos terminais eu ia para o médico, desmaiava no ônibus, desmaiava no terminal, desmaiava. E o médico proibiu eu andar sozinha, mas eu não podia parar de andar sozinha, porque eu não tinha ninguém para me acompanhar. Né? Minha filha com 2 crianças pequenas, minha neta estudando, né? Minha outra filha estava trabalhando lá em Pernambuco, e eu tinha que andar só com Deus mesmo, glória a Deus, né? Aí, quando foi de um mês para cá, eu comecei, né, com muita dor de cabeça, minha pressão subiu muito, acho que eu cheguei a falar aqui na igreja, e a tontura começou a voltar, né? Deus abençoou, né? Que cheguei aqui na igreja, Deus abençoou por João Paulo, né? Da pessoa que estava assistindo tontura, e eu suspendi minha mão, e daquele dia para cá eu não fiquei mais tonta, amém? Glória a Deus, né? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e posso já foi a Deus. Glória a Deus. Que lindo testemunho. A nossa irmã Neuza, ela sofria muitas tonturas, chegava até a desmaiar. Mas ela foi revelada aqui na igreja. Os médicos falaram que você não podia andar sozinha. Não podia andar sozinha, por causa da labirintite muito forte, né? Muita tonteira. E ela foi revelada aqui na igreja, nesta campanha, e Deus curou ela para a glória de Deus. Quem está feliz por esse milagre? Quem está feliz? Glória a Deus, aleluia! No livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que maravilha, hein? Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, aí está, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, fala, Senhor, conosco. Fala de uma maneira gloriosa. Fala, Senhor, de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode louvar o Senhor, pode louvar. Glória a Deus. O apóstolo está escrevendo aos Romanos, e ele estava falando acerca das aflições que o crente passa aqui nesta vida. As lutas, as provações, que Jesus falou que nós seríamos provados, perseguidos, caluniados. E o apóstolo aqui, ele diz que todas estas coisas que o cristão passa, contribui para o seu próprio bem. Tudo aquilo que nós passamos por amor a Cristo, contribui para o nosso bem. Porque nós amamos a Deus e fomos chamados por seu decreto.
Nós sabemos, meus irmãos, que nós amamos a Deus. Uma vez Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós estamos na presença de Deus, é porque nós amamos a Deus. Glória a Deus. Se nós fomos chamados por Deus, nós atendemos o chamado de Deus. Nós fomos chamados por um decreto. Deus decretou a nossa chamada. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E aqui nós estamos para a glória de Deus. Você sabia que você foi escolhido por Deus? Desde o ventre da sua mãe? Antes de você nascer, Deus já tinha um plano de salvação na sua vida. Por isso é que você está aqui. Por isso é que você está aqui. E tem muita gente lá fora que Deus tem obra na vida deles também. Tem muitas pessoas que hoje tampam os ouvidos para a palavra de Deus, endurece o coração, mas Deus tem obra na vida deles. E assim como nós também, antigamente, endurecíamos o nosso coração, não queríamos também estar na presença de Deus, mas hoje aqui estamos. E eles também, muitos que estão lá fora, um dia vão estar aqui ou em outra igreja, mas vão estar na presença de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Olha só, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, nós fomos predestinados por Deus. Nós somos predestinados por Deus. Porque Deus, Ele antes nos chamou. E já que nós fomos predestinados para a salvação, hoje nós trazemos a imagem do seu Filho. Que maravilha! Hoje nós trazemos conosco a imagem do Filho de Deus. Quando nós andávamos no mundo, no pecado, nós não trazíamos a imagem do Filho de Deus. Mas hoje não, porque hoje nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, meu Deus. Hoje nós somos nova criatura. Alguém olha para você e não vê mais aquele homem de outrora. Alguém olha para a irmã e não vê mais aquela mulher de outrora. Mas vê em você uma mudança, como da noite para o dia, como do dia para a noite. Por quê? Porque você foi chamada, predestinado, e você hoje traz a imagem do Filho de Deus. Nós trazemos a imagem. Maravilha. E aos que predestinou. Irmãos, todo mundo que aceita Jesus, ele está predestinado à salvação. Existe uma doutrina, muitas pessoas às vezes entendem a Bíblia um pouco errado. Existem pessoas que dizem assim: tem gente que já nasceu predestinado a ir para o céu, outros já nasceram predestinados a ir para o inferno. É a doutrina da predestinação. E eu falo, meus irmãos, para vocês, sem medo de errar, que todo mundo nasceu predestinado a ir para o céu. Aleluia, Deus. Ninguém nasceu predestinado a ir para o inferno. É, Jesus. Não existe esse negócio que uns nasceram para ir para o inferno, outros nasceram para ir para o céu. Não. Jesus morreu por todos. É verdade. A Bíblia diz: quem quiser, venha e tome de graça da árvore da vida. Aleluia. Então a Bíblia fala: quem quiser,
A salvação é para toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora, quando a pessoa rejeita a salvação, ele mesmo está se predestinando a ir para o inferno. Quando a pessoa endurece o coração, vira as costas para Deus, é ele mesmo que está tomando a decisão. Não é Deus que está mandando, não. É ele que está decidindo. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então a pessoa tem que se esforçar, tem que lutar. Se a pessoa não se esforçar, ele não entra. Ela não entra. Aleluia, Deus. Então a predestinação, quem aceita Jesus, ele está predestinado a ir para o céu. Quem não aceita, está predestinado a ir para o inferno. Agora, essa doutrina da predestinação, ela cai por terra lá em Ezequiel. Quando Deus ele pede para o ímpio se converter da sua impiedade. Deus ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta e viva na sua presença. Ele quer que o ímpio se converta. Como que Deus quer que o ímpio se converta? Se a pessoa já nasceu para ir para o inferno. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Não existe. Eu já vi pessoa falar assim: se eu nasci para ir para o céu, um dia eu vou me converter. Isso não existe. Se eu nasci para ir para o céu, um dia Deus vai me salvar. Não, irmão. A salvação é a pessoa que escolhe. A salvação é a pessoa que escolhe. Aleluia, meu Deus. Jesus já veio, já fez o sacrifício, já fez a expiação do pecado. Agora é cada um de nós. Aleluia. É o homem que toma a decisão. Aleluia, Deus. E lá em Ezequiel está escrito que Deus ele quer que o ímpio se converta. A Bíblia diz que se o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a justiça, ele viverá. Da sua iniquidade não se fará lembrança. Aleluia, Jesus. Então não existe predestinação nesse contexto. Não existe esse negócio de uns nasceu para ir para o céu, outros nasceu para ir para o inferno. Uns já estão predestinados. Não existe isso. Deus quer salvar todo mundo. Aleluia, meu Deus. Deus quer salvar toda a humanidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Graças a Deus, aleluia. Por que ele nos justificou? Porque ele nos chamou e nós aceitamos o chamado de Deus. Aleluia, meu Pai. Nós aceitamos o convite de Deus. Glória a Deus. Quando a pessoa aceita o convite de Deus, aí, meus irmãos, a Bíblia diz que ele é justificado. Glória a Jesus. Todos os seus pecados, Aleluia, Deus. todas as suas iniquidades. A Bíblia diz no capítulo 1 do mesmo Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora não há mais condenação. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que foram chamados, para aqueles que atenderam o chamado, para aqueles que foram justificados. Aleluia, meu Deus. Quando o homem aceita o convite, ele é justificado. Alguém pergunta assim: mas e
Você fez tanta coisa errada antigamente. Você pecou tanto antigamente. Mas isso daí é o passado. Hoje nós fomos justificados. Hoje você é justificado. Agora o que você tem que fazer agora? É permanecer firme na rocha. O que nós temos que fazer agora? Permanecer firme na rocha. Muitos voltam para trás. Muitos voltam para trás. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não voltar para trás. Aquele que permanecer firme na presença de Deus. Aquele que permanecer firme, participando dos cultos, da Santa Ceia, na santificação, obedecendo a palavra de Deus, esse será salvo. Quem entendeu, bate palma aí, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que maravilha, hein? A estes também glorificou. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Que Deus continue falando. Glória a Deus. Maravilha! Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei, do sul também virá. Ao céu subirão, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei. Do norte virá, do leste com oeste também se levantará. Levantarei na primeira ressurreição. Amém! Glória a Deus, aleluia! Quem vai levantar na primeira ressurreição? Quantas ressurreições existe? Uma ou duas? Uma só? Tem certeza? Ah, não, vou perguntar de novo, hein? Vocês não me envergonham não, pelo amor de Deus, hein? Quantas ressurreições existe? Uma ou duas? Ai, meu Deus, vou embora. Ai, vou embora. Uma ou duas? Duas ressurreições. Se nós estamos falando que eu me levantarei na primeira, é porque vai ter a segunda. Vocês entenderam agora? Existe a primeira e a segunda. Ó, irmã Neuza, presta atenção. Presta atenção, irmã Neuza, ó. A senhora é doutora em teologia, hein? Presta atenção, hein? Ó, a primeira ressurreição é dos que morreram salvos. Quando Jesus voltar, quem morreu salvo vai ressuscitar primeiro. Não está lá em Coríntios? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é assim? Depois vai ser a ressurreição dos que não foram salvos. Está lá em Apocalipse 12, parece. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se passaram. Então vai haver duas ressurreições. A primeira é dos salvos. A segunda, que vai demorar muito depois, é a dos que não foram salvos. Quem entendeu agora? Amém. Eu me levantarei.
eu me levantarei, a primeira ressurreição, do norte virá, do sul também.